Então eu quero que se sintam sempre muito à vontade também com eles, porque o que vocês precisarem da WAK, com certeza vocês serão sempre muito bem atendidos. Então, muito bem-vindos a essa casa, mais do que essa empresa, essa casa, essa família. Bom, gente, eu sempre faço um agradecimento a eles, né, por essa oportunidade. E por que está ali colocado o Woodpecker? Porque vocês sabem, a WAK, ela não produz nada. Ela é uma importadora. E ela importa equipamentos de outras empresas, sendo um carro-chefe a Woodpecker. E nós tivemos a oportunidade de conhecer a Woodpecker, que é essa empresa que produz, seja ultrassom, os motores, sistema de obturação e tantos outros que vocês conhecem. A gente teve a oportunidade de ir até lá, o ano passado, que é uma cidade chamada Guilin, e lá fica a Woodpecker. A Woodpecker tem mais de 35 anos, mais de 500 funcionários, então não é um equipamento chinês que vai começar agora, daqui a alguns anos, não quer mais e a empresa desaparece. Não é isso. Então, por isso, assim, essa seriedade dessa empresa, eu acho que tem sempre que ficar bem marcado aí para vocês. Não é tudo igual. E não todos os chineses, a gente tem aquela ideia, né, às vezes do produto da 25 de março. A Woodpecker está muito longe disso. E a gente conheceu todos os laboratórios onde são feitos, né, todo o desenvolvimento, testes e tudo mais. Então, vocês estão comprando um equipamento, quando comprarem, né, um equipamento extremamente confiável. Muito bom. Será que você só fecha para mim ali? É no seu computador. Desculpa. É que de manhã estava com outra pessoa. Sem problema. Legal. Bom, gente, nós vamos hoje, nesse curto espaço de tempo, estudar um pouco sobre reabsorção interna. E vamos, então, basicamente ver o tratamento destes casos, certo? Vamos devagarinho e eu quero ter a oportunidade de abrir uma tomografia com vocês para que vocês vejam como a gente faz uma avaliação, né, desde o seu diagnóstico até mesmo o seu tratamento, certo? Vocês são endodontistas? Todos aqui? Você não? Ela ficou assim. Entrou agora para fazer especialização. Legal. Então, vamos lá. Ué. Espera só um pouquinho, gente. Não tá indo pra saber? Não. Aliás, está aparecendo o meu doc aqui embaixo, tá vendo? Sim. Só se eu passar aqui. Vamos começar bem do início. O que é uma reabsorção radicular? É a perda de estrutura dura da raiz. Isso é reabsorção. E a gente classifica a reabsorção de acordo com a superfície onde ela começa. Então, a gente pode ter uma reabsorção começando na face interna da raiz. Então, começa a acontecer uma dilatação da luz do canal e destruindo essa dentina. Isso é reabsorção interna. E a gente pode ter uma reabsorção começando na superfície externa da raiz. Então, é uma reabsorção radicular externa. Toda reabsorção interna pode acabar perfurando essa raiz e se tornar comunicante com o periodonto. E toda reabsorção externa pode até acabar chegando na polpa desse dente, ou seja, atingir a face interna do dente, certo? Mas a gente sempre classifica por onde ela começa. Legal. Então, gente, basicamente, as reabsorções radiculares são divididas em internas e externas. As internas são as mais raras. Se eu perguntar para vocês, aqui alguém já atendeu uma reabsorção interna? Sim, também. Legal. Mas a reabsorção interna é menos comum do que as reabsorções externas.
E a mais comum das reabsorções internas são as reabsorções internas inflamatórias, que é essa que vocês estão vendo ali. Você vê que tem uma dilatação da luz do canal, certo? Nesse caso, está no terço médio. Poderia estar na cervical, poderia estar lá na apical. Sempre que a gente tem a dilatação da luz do canal e o preenchimento desta ampola com material hipodenso ou radiolúcido, é um tecido mole, nós estamos frente a uma reabsorção interna inflamatória. Porém, às vezes, a gente pode ter, inclusive, uma reabsorção interna, só que não está preenchido por um tecido inflamado, radiolúcido, hipodenso, mas sim por tecido mineralizado. Então, isso chama reabsorção interna substitutiva. Reabsorção interna substitutiva. Vou perguntar para vocês, numa situação como essa, qual é o tratamento? Fico só olhando, quem sabe isso vai se resolver sozinho? Não. Qual é o tratamento para uma reabsorção interna? Tratamento endodôntico, certo? Se eu não tirar essa polpa ali de dentro, só vai parar quando perfurar essa dentina, encontrar o periodonto, ou quando essa polpa necrosar. Então, frente ao diagnóstico de reabsorção interna, o tratamento vai ser o endodôntico, que é o que a gente veio conversar aqui. Agora, a gente pode ter uma reabsorção externa só de superfície, que é aquela envolvida no tratamento ortodôntico, certo? Qual é o tratamento para essa reabsorção? Tratamento endodôntico, vocês acham? Só tirar força. Tirei a força ortodôntica para o processo de reabsorção, para esse arredondamento, sem necessidade de endodontia. Legal? A outra reabsorção externa é essa, onde você tem aqui associado uma lesão apical, tá vendo? Toda vez que eu tenho um dente com uma lesão apical, o que é a lesão apical? É um aglomerado de células de defesa. Para isso eu preciso de espaço. E aí então há uma reabsorção de osso e da raiz. E essa reabsorção da raiz chama reabsorção externa inflamatória. Como é que eu paro essa reabsorção? O que vocês acham? Como é que acaba com essa reabsorção? O que perdeu, perdeu. Mas o que eu posso fazer para não continuar esse processo? Eu tenho que tirar a inflamação que está aí onde está a setinha azul, certo? Eu tenho que tirar essas células de defesa em grande número. Como é que eu posso fazer isso? Tirando o irritante que está dentro do canal, ou seja, fazendo o tratamento endodôntico. Quando eu controlo a infecção dentro do canal, essa periodontite apical lá fora, essa lesão apical, ela regride. E aí, então, para o processo de reabsorção na raiz. Correto? A outra reabsorção que a gente tem é exatamente essa, onde a gente vai ter, eu nunca consigo aqui, ó. Onde a gente vai ter aqui, olha, a substituição da raiz por osso. Vocês estão vendo que eu não vejo mais ligamento periodontal? Não sabe mais o que é osso e o que é raiz. Isso só acontece quando eu perco o ligamento periodontal, nos casos de avulsão ou de intrusão desse dente. Nesses casos, eu não tenho mais ligamento periodontal e a célula do osso cola na superfície da raiz e começa, o osteoclasto começa a destruir a raiz achando que é osso. E o osteoblasto vem e deposita o osso. Então você não tem mais ligamento periodontal. Qual é o tratamento para parar esse processo de destruição dessa raiz? Existe um tratamento? Não existe. Até o momento não existe. Certo? E por fim nós temos uma última reabsorção externa que começa lá na região
da junção do esmalte com cimento e aí acaba destruindo circunferencialmente a raiz, mantendo ali a luz do canal sem dilatação. Isso chama cervical invasiva. Essas, gente, são as modalidades de reabsorção que a gente tem no dia a dia. E nós vamos, então, conversar sobre a reabsorção interna. Então, olha só. Se alguém quiser alguma referência sobre esse tema, lá no nosso site, que é esse endereço, existe uma seção lá em cima de literatura científica. Basta clicar ali, você vai ter vários temas, um deles reabsorções, e você pode clicar e aí você vai ter o PDF completo sobre esse material, certo? Então lá no nosso site você pode fazer uma busca rápida para você se atualizar em alguns momentos da endodontia, né? Alguns temas da endodontia. E de biocerâmicos também existe lá uma seção, porque nós vamos aqui, para o tratamento da reabsorção interna, falar sobre biocerâmicos. Então existe lá uma literatura sobre biocerâmicos. Legal? Da mesma forma. Eu acho que esse é o melhor artigo até o momento de revisão sobre reabsorção interna. Então olha só, gente. Essa daqui é uma reabsorção interna. Vocês trabalham com tomografia? Trabalham? Sim? Quando vocês solicitam a tomografia e vem para a gente um template, sabe o que é template? Aquele conjunto de imagens que o radiologista selecionou. Aquilo não é o melhor modo de se estudar o caso. O bom é a gente navegar no DICOM, certo? Nas imagens originais, através de um programa, através de um software. Então eu vou abrir uma aqui, só para a gente observar isso, tá? Então olha só. Olha só o que eu vou fazer aqui. Espera aí, gente, que eu vou só pegar um óculos. Olha só. Eu uso, gente, para ler tomografia, um programa gratuito, mas ele só trabalha em Mac. Se vocês que trabalham em Windows, computador normal, quiserem um programa para ler tomografia de baixíssimo custo, existe o Radiante. Vocês usam algum desses? Nunca usaram? Então eu vou abrir aqui, olha, só para vocês verem. Olha só, ué, ele desconectou, né? Não, ele está conectado. Agora sim. Puxa. Desliga ele. De novo. É que ele está mostrando a segunda tela aí. Deixa. Ok. Vamos voltar lá. Deixa pra lá. Se você arrastar o programa para outra tela, para o lado, ele vai aparecer aqui. Como assim? O programa, onde ele está? Aqui, ó, no Horus. Clica nele. Como é que arrasta no Mac que eu não lembro? Aí, ó. Ele já tinha aparecido. Joga ele mais que ele vai. Ah, tá. Ixi, mas como que eu vou mexer nele aí, né? Ah, você ia ter que ficar olhando para essa tela. Ah, não. Não? Melhor não? Não, melhor não. Não, deixa. Vamos voltar com essa mesmo. Tá. Tem a configuração do Mac e dá para deixar só uma tela. Não pode ser essa. Pode ser? Eu sei, um espelhamento ou um sidecar, não é? Isso. Tá. Pode voltar essa, então. É só da full screen ali. Ah, tá. Só no... Não, gente. Aí é outra. Ótimo. Bom, então realmente a gente está confuso para abrir aquele programa. Mas se der, se vocês quiserem, a gente abre sem problemas.
Então, olha só, gente. Só para o processo da reabsorção interna quando ela perfura, como vocês estão vendo aqui em cima, nessa imagem aqui, ó. Olha só como ela evoluiu até que ela perfurou. Ou a gente pode parar o processo da reabsorção se houver a necrose do tecido. Veja só aqui nesse caso, como a gente tem aqui, ó, a reabsorção sem ter perfurado lateralmente, vocês estão vendo? Porque provavelmente essa polpa morreu antes e nós temos aqui até a presença da periodontite apical. Deve ter acontecido isso nessa situação, correto? Vamos lá. Eu não sei por que ele não está passando aqui, precisa ficar direto. Então, olha só, gente, sempre em quadros de reabsorção interna, a gente vai entrar nesse espaço, vamos esvaziar para fazer o tratamento endodôntico em toda a sua extensão. Agora, a minha pergunta para vocês... Oi, Poliana, tudo bom? Como é que nós vamos trabalhar nessa ampola de reabsorção? Como é que eu vou limpar essa área e como é que eu vou fechar essa área? Essa é a nossa sempre dúvida, né? Então, olha só. Não importa se essa reabsorção interna, ela perfurou o periodonto ou não. Olha só lá em cima. Aquela que sai em cima é uma reabsorção interna não perfurante. E a que está aqui, ó, vocês estão vendo uma reabsorção interna perfurante. Vocês estão vendo aqui, ó. Certo? Antes, e ainda vocês vão ver alguns professores dizer o seguinte: quando eu tenho uma reabsorção interna e não comunicou com o periodonto, nessa região da ampola, preenche com gutapercha plastificada, que seria... Você não quer pegar para mim, Poliana? Seria preencher com esse equipamento, algo parecido com isso. Essa é uma pistola, certo? Chamado de FAI-D, tá vendo? Esse G quer dizer gun, pistola, arma. Então aqui, nessa situação de reabsorção interna sem comunicação, muitos ainda vão indicar, nessa área dilatada, preenche com a guta plastificada, que seria, como ela não chegou na temperatura ainda, que seria com essa gutapercha que a gente coloca nessas pistolas e você vai ver que ela vai sair completamente plastificada. A gente sempre fez isso. Reabsorção interna sem comunicação, a gente sempre usou a guta plastificada. Agora eu vou perguntar para vocês, ó, já tá até saindo, tá vendo, ó? Ó, a gente preenchia assim, sempre. Olha só como ela vai, tá vendo? A gente sempre fez dessa forma. Porém, eu vou perguntar para vocês, se a gente preencher aquela região que está dilatada, reabsorvida, com esse tipo de material, vocês acham que esse material oferece alguma resistência a essa área fragilizada? Porque isso é um látex, correto? Isso daqui só preenche, não oferece nenhum tipo de adesão às paredes e nem, portanto, aumenta a resistência de uma área que está com as paredes tão finas. Então, a gente não usa nada de termoplastificada para reabsorção interna, certo? A gente não usa mais isso. Então, olha só. Olha só. Primeira coisa que a gente vai sempre fazer é o acesso e todo o preparo químico-mecânico. Para limpar essas áreas que a gente tem de dilatação, o que mais eu posso usar sem ser apenas o meu irrigante? E tomem cuidado com o irrigante. Olha só essa reabsorção, olha lá em cima como perdeu toda aquela parede. Se você irrigar o seu hipoclorito numa área tão grande, mesmo sem pressão, a gente pode ter um grande extravasamento
a ponto dessa gengiva vestibular ou palatina ficar completamente cruenta. Tomem cuidado com isso. Se ao avaliar uma reabsorção interna, eu tiver uma comunicação com o periodonto muito grande, apesar do hipoclorito ser o que melhor dissolve tecido, tem que tomar muito cuidado. Ou você diminui bastante a concentração para tipo 0,5%, mesmo que vocês usem habitualmente numa concentração maior, ou então vocês não usem hipoclorito de sódio. E aí você vai ter que trabalhar com soro e usando uma excelente ferramenta que é a Expiendo Finisher, que é de outra empresa, tá? Da FKG, Suíça. Então, olha só, gente. Sempre quando a gente... Deixa eu só passar um pouquinho isso. Sempre quando a gente pensar pós-preparo, a ideia em reabsorção interna é usar esse instrumento que expande dentro do canal, que é capaz de tocar essas paredes. Vocês já usaram a Expiendo Finisher? Já ouviram falar dela? A Expiendo Finisher é um dos instrumentos mais legais para se trabalhar grandes ampolas de reabsorção. E se for uma ampola com uma grande comunicação com o periodonto, usa ela com soro fisiológico. Vocês vão ver como vai saindo o tecido de granulação que está dentro daquela ampola de reabsorção. Se vocês só ficarem irrigando, vocês vão continuar com muito tecido nessas paredes. Então, esse instrumento é espetacular. Todo endodontista tem que ter esse instrumento, para pelo menos nessas situações utilizar. Apesar que eu possa utilizar pós-preparo em qualquer situação, com ou sem reabsorção. Tá? Esse instrumento, ele é suíço, mas ele é só vendido pela Labor Dental, que também está aqui nessa mesma área. Certo? Quando vocês vão usar esse tipo de instrumento, vocês têm que programar o uso 800 RPM, 1 Newton de torque, não 2, 1 Newton de torque. E vão trabalhar em movimento de vai e vem, como um sistema rotatório normal. Correto? Legal. Depois que vocês... Aqui é só para mostrar para vocês, já foi feito o trabalho mostrando o que melhor limpa nessa área da reabsorção. Agitação ultrassônica, quando a gente faz com a PUI, e vocês sabem que tem inclusive um equipamento de ultrassom portátil. Ô, Poliana, deixa eu ver, só para mostrar, sabe? Ótimo. Só para fazer agitação. Como vocês já conhecem ultrassom convencional, não sei se vocês sabem que existe um ultrassom portátil, que é destinado só a fazer agitação, seja do irrigante, seja do cimento, seja da medicação. Esse mesmo. Esse equipamento aqui é da Audipacker, certo? E quando você aciona, que você aciona exatamente aqui, ele já está vibrando. É que não, porque não está no líquido, não tem líquido aqui. Então esse equipamento chama-se Endo 1 Evolution. Então você pode estar utilizando esse ou o seu ultrassom convencional. Legal, mas como estamos conversando, é bom conhecer, porque isso daqui não foi lançado agora, já tem bastante tempo, inclusive. Tá? E dentre todos esses recursos, o melhor instrumento para limpar essa área da reabsorção é a Expiendo Finisher, que é esse instrumento que eu falei. Não é um instrumento de baixo custo, porém é o melhor que a gente tem para limpar essas ampolas de reabsorção. E não esqueçam do detalhe da comunicação. Se for uma grande comunicação, procura não usar hipoclorito e sim soro fisiológico, certo? Então, olha só, depois que você fez todo o esvaziamento dessa região, o que a gente pode fazer? Obturar. Se for uma ampola pequenininha,
Mas se for uma ampola maior, a gente precisa continuar a cauterização desse tecido que fica ao redor da ampola. E para isso a gente usa medicação. E a medicação vai ser qual? Hidróxido de cálcio, certo? Aqui, essas imagens não são de reabsorção interna, mas só para mostrar para vocês a radiopacidade desse tipo de medicação, no caso, o Ultracal, que é um hidróxido de cálcio, uma pasta que já vem pronta, que muita gente conhece e usa, certo? Se eu tiver uma ampola bem pequenininha, bem pequena, pouca reabsorção, eu posso limpar tudo isso, fazer o preparo químico-mecânico, agitar e já pensar na obturação. Mas quando eu tenho ampolas maiores, eu devo fazer uso da medicação, certo? E dentro desse caminho, depois da medicação, aqui vem a diferença. Nós vamos obturar esta área normal do canal, a área que não tem a reabsorção. No caso, por exemplo, seria essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó. Daqui para cá, a gente vai usar obturação, cimento e gutta-percha. E nessa área da ampola que a gente tem aqui, ó, nós vamos usar cimento biocerâmico reparador. Vocês sabem que existe uma diferença entre biocerâmico para obturar canal e biocerâmico para reparar alguma área, certo? E nessa ampola a gente vai usar. Eu vou passar isso aqui, porque eu acho que é mais didático eu falar isso. Olha só. Pode, vou falar daqui a pouquinho. Não, eu queria ter uma porta para fechar isso aqui, para não ficar ouvindo esse barulho. Parece que eu tenho que ficar gritando. Olha só, primeira coisa. Quando eu tenho uma reabsorção, como aquela que a gente acabou de mostrar, vou mostrar aqui, ó. Eu não falei para vocês que a gente vai obturar a parte normal do canal com cone e cimento? Aí a gente vai cortar neste nível aqui abaixo e toda essa região a gente vai preencher com outro material, o mesmo biocerâmico, mas para reparo. Alguém poderia perguntar, por que, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Ai, tá na outra bolsa. Tá aqui. Eu deixei numa outra mochila. Deixa. Alguém poderia perguntar assim para mim, por que eu não preencho todo o canal com um sealer, o biocerâmico de obturação endodôntica? Por que eu não pego aquele cimento? Vocês sabem o que eu estou falando? O BioC-Sealer? Por que eu não pego aquele BioC-Sealer e preencho toda a ampola com ele mesmo? Por que eu não faço isso? Por que eu tenho que parar o sealer na parte normal e depois na área da ampola usar outro material biocerâmico? Olha só, o BioC-Sealer e o MTA Repair HP, o BioC Repair, todos eles têm a mesma composição, só que tem quantidades diferentes daquilo que dá mais resistência. Então o reparador, ele tem uma quantidade de silicato tricálcico, que é o que dá resistência aos cimentos de silicato, em muito maior quantidade. Portanto, eu vou ter o dobro da resistência quando eu uso um reparador. Entendeu isso daí? Então, no caso de uma ampola, não é para a gente preencher com sealer, que não tem resistência nenhuma quando endurece. A gente tem que colocar reparador, porque é ele que vai te trazer resistência numa área tão fragilizada. Entendeu isso daí? Muito bem.
E agora, vocês poderiam me perguntar quais cimentos a gente poderia utilizar desses biocerâmicos. Veja, nós vamos ter esses cimentos biocerâmicos aqui no mercado para obturar canal. Canal com reabsorção, canal sem reabsorção, qualquer tratamento. Vocês estão vendo ali dois que já estão prontos para uso. O BioC-Sealer e esse da Imicalife. E vocês estão vendo um outro aqui chamado BioRoot, que é da Septodont, que é um pó líquido. Correto? Todos esses são para fazer obturação. Não é para usar isso para dar resistência nenhuma, para selar uma perfuração, para fazer uma retrógrada, não é para usar isso daí. Para fazer reparo, eu vou ter que ter os reparadores. Então, olha só. Você vai ter o BioC-Repair da Angelus, que é pronto para uso, e você vai ter os pó líquidos. Tá vendo? O MTA Repair HP ou a Biodentine. Então, vocês entendem que na parte normal do canal, eu vou usar cone de gutapercha, mais algum daqueles cimentos, certo? E na parte da ampola, eu vou usar algum desses materiais. E aí eu vou perguntar para vocês, qual desses eu uso? Tanto faz, todos são iguais? Porque a ideia, quando a gente fala biocerâmico, dá a sensação de que todo mundo é igual. Mas não é. Só para vocês... Ai, meu Deus, isso daí. Só para vocês verem. Vou só passar isso. Só vou passar. Olha só, um desses reparadores, que é chamado de Biodentine, que é produzido por uma empresa francesa chamada Septodont, que é esse que tem cápsula. E para eu trabalhar com esse material, eu tenho que ter um amalgamador de cápsulas. Quem aqui tem amalgamador de cápsulas? Agora, gente, vocês vão se convencer a comprar esse amalgamador. Por quê? Dá uma olhada, em 800 horas, dá mais ou menos 29 dias, um mês. Olha a resistência da Biodentine, que é essa linha vermelha. A resistência dela, depois que todas as partículas entraram em hidratação, fizeram a presa, você vai ver que a resistência ficou semelhante à resistência da dentina. Então, se você tiver uma área muito grande, como aquelas que eu até mostrei para vocês, não tem que pensar. O melhor material seria a Biodentine. Por quê? Porque ele dá a maior resistência de todos os biocerâmicos reparadores. Entenderam isso? Então não é que é todo mundo igual. Para áreas muito destruídas eu tenho que ganhar resistência. E até o momento, ninguém se compara a Biodentine. Olha que eu falo muito pela Angelus, mas nada se compara a eles. Vocês, então, nunca usaram Biodentine? Aí alguém vai usar, e sabe o que pode falar? Baixa radiopacidade. Não consigo direito enxergar. Muitos podem ver isso. Ah, não vou mais usar. Mas em biocerâmico, gente, quanto mais radiopaco, mais a indústria tira bioatividade para pôr radiopacificador. Então, ou seja, quanto mais radiopaco, pior em termos de bioatividade, adesão química às paredes. Então, a Biodentine, vocês vão observar, ela é bem menos radiopaca do que os outros, porque ela tem muito mais silicato tricálcico do que os outros. Só para vocês terem uma ideia,
Silicato tricálcico, nos demais, em torno de 50% a 55%. Biodentine, 83%. Então, nenhum se compara a eles, em termos de resistência. Pensa sempre assim, eu tenho uma perfuração no assoalho, pequenininha, qualquer biocerâmico reparador, muito grande, sabe aquelas que quase separam as raízes? Quem que eu vou pensar e utilizar para dar resistência? Biodentine. Entenderam isso aí? Eu acho que a biodentine ele é muito raro, sobra muita coisa, né? Isso mesmo. O que a Ruth está falando? Nessa cápsula, quando a gente abre a cápsula, a gente tem que pôr 5 gotas do líquido. Tampar e colocar no amalgamador. Bater lá 30 segundos. Quando a gente tira, abre, dá para usar para uma clínica inteira de especialização. Mas por que vem grande quantidade? Porque para homogeneizar numa máquina, não dá para ser uma quantidade pequena. O que eles fizeram hoje, e que não tem no Brasil, doses menores. Mas você vai cobrar desse seu paciente. Nesse caso, não tem outra. Quanto custa a biodentine? Uma caixa vem 5 cápsulas, 5 aplicações. Custa R$500. Cada um custa 100. Vamos pegar a MTA Repair HP. Custa 200 e pouco com 2 kits de MTA Repair HP. Aqueles laranjinhas. Se você for ver, não vem 2. Custa 120. Custa mais caro do que esse. É isso aí. E não se compara a resistência desse material. Legal? Muito bem. Deixa eu voltar lá. Então, olha só, gente. A ideia... A consistência... Vou te mostrar. Vou te mostrar. Vou te mostrar um vídeo rápido. Amalgamador de cápsulas. Sabe o que a Septodonte faz? Pelo menos lá para os nossos cursos. Se você comprar 3 caixas, 3 caixas de biodentine ou uma caixa de BioRoot, que é o pó líquido para obturação, e mais uma biodentine, eles te dão um amalgamador. Tá? Então, olha só. Só um minuto que demora um pouquinho só para carregar. Muita imagem. 3. Serve? Não, serve qualquer amalgamador. Mas quem não tem o amalgamador, quiser às vezes, sei lá, fazer com um amigo que tem. Às vezes vocês dividem a biodentine e só um ganha o amalgamador. Tá? Como a gente está com a internet péssima aqui, mas aqui está aqui. Olha isso. Olha só. Juan, não. Johnny. Olha só como prepara. Ela vem nesse invólucro metalizado. Vem com esse descansador, assim, ó. Sempre chacoalha antes. Abre a tampinha branca. Agora você vai colocar 5 gotas. Ó. Aqui dentro tá a biocerâmica, o silicato de cálcio. E lá dentro do líquido existe um acelerador de presa e um plastificante. Tá? Colocou, tampou e vai para o amalgamador.
É esse amalgamador que eles te dão quando você compra as 3 caixas. Ficou arenoso. Ou você tem que homogeneizar bem antes de pôr as gotas, e se ficar 10 segundos com mais uma gota. Olha aí a consistência. Olha como ele é brilhante. Porque ele tem um super plastificante para melhor acomodar. Olha a quantidade. E é fácil de levar isso dentro do canal? Como que você leva? Como a gente leva o MTA dentro do canal? A gente pode usar diferentes técnicas, porque todas elas são ruins. A gente pode ter aquele aplicador da Angelus, certo? Peraí. Já que vocês estão perguntando, vou mostrar aqui para vocês. Que eu coloquei aqui, só um pouquinho. É na outra aula. Então, olha só, gente. Nós podemos levar através de alguns dispositivos. Olha só. Você pode usar esse porta-MTA. Vocês já viram isso? Você tira o êmbolo, coloca os 2 separados e autoclava. Na hora de usar, põe o êmbolo e aí você vai pegando da placa, sempre vidro, nunca coloca material biocerâmico em papel, porque ele pode absorver a água, a umidade. Você pode usar esse. Você pode pegar, levar com calcador na entrada do canal e depois com esses cones de papel aqui cortado, você pode ir condensando. Ou você pode ter aquele lá do fundo, lá de cima, vocês estão vendo? Esse daqui. Esse chama Map System. Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse é suíço, mas não tem no Brasil. Ele tem umas pontas com tratamento térmico que você dobra, são longas, você leva lá na porção apical. Se tiver que fazer um plug apical em risogênese incompleta, ele vai até a porção apical. Mas ele não tem no Brasil. A Labor Dental vai passar a trazer uma versão reduzida do kit para que a gente... Porque esse kit, sabe quanto custa? 660 euros. Tá? Tudo bem. Bom, então, gente, a ideia seria essa daqui, ó. A ideia, no caso da reabsorção interna, seria assim, ó. A parte normal do canal, a gente vai usar cone de gutapercha e cimento. Nesse caso, se eu vou usar biocerâmico dentro da ampola, eu uso biocerâmico para obturar o canal. Porque se eu usar um H+, por exemplo, eu vou ter que ficar limpando aquele cimento resinoso. Aqui não, é tudo biocerâmico. E nessa parte da ampola, e eu posso usar como material ou esse já pronto ou esse. Na parte dessa ampola, eu posso utilizar aqui essa termoplastificada? Não. A gente vai usar aqui material biocerâmico reparador. E aí, então, a gente pode utilizar tanto o MTA Repair HP quanto a Biodentine. Ou até mesmo o BioC Repair. Não é o tema da nossa aula, mas vou falar um detalhe aqui. Quando a gente tem uma reabsorção interna, posso usar qualquer um desses. Lembrando que se eu desejo resistência, vocês já entenderam que eu vou usar a Biodentine. Por quê? Porque é o que traz mais resistência. Sabe quantos artigos de Biodentine tem publicado? Mais de 1.500 artigos. Só para vocês verem quanto esse material é estudado. Posso usar qualquer um desses. Imagina que eu coloquei BioC Repair. Tá vendo esse aqui, ó? Tá pronto para uso? Eu tiro da seringa e coloco lá dentro.
Só que ele demora 2 horas para endurecer. Vou fazer a minha restauração coronária logo na sequência, naquela sessão clínica. Sabe o que vocês vão ter que fazer? Se usar esse Biocê Repair, vai ter que colocar. Aí terminou de preencher, o correto é você colocar uma esponjinha, um selamento duplo, o paciente vai embora, volta depois, tira tudo aquilo e vê se o material está duro. Está duro? Agora você vai fazer a restauração desse dente. Vai fazer isso no metálico, né? Não tem jeito. Como que? Se for metálico, Calma. Agora, então, internamente, eu posso usar qualquer material. Aquele que demora para ficar duro 12 minutos, que é a Biodentine, 15 minutos o MTA Repair HP, ou o Biocê Repair, que demora 2 horas. O inconveniente para esse é ter que fazer mais uma sessão. Agora, gente, suponhamos que vocês vão fazer uma cirurgia. Nada de reabsorção. Uma cirurgia parendodôntica. Cortou o ápice, fez aquela caixinha retrógrada e vou colocar o material biocerâmico para selar. Se vocês, no ambiente externo, colocar esse material, que demora 2 horas para endurecer, sabe o que vai acontecer? Quando voltar o sangue e o retalho, vai lavar esse material, vai tirar o material. Então, para ambiente interno, eu posso usar, sabendo que ele demora 2 horas para ficar duro e eu vou ter que marcar outra sessão. Mas externo, na minha opinião, é proibido usar isso aí. Exceto se eu colocar por fora e aí colocar um enxerto, osso em cima dele, protegendo. Membrana, para proteger dessa lavagem, desse washout. Do contrário, não usa isso em ambiente externo. Entendeu? Claro que a gente já teve essas falhas, por isso que a gente fala que não deve usar fora. O que eu queria? Então, olha só. Olha esse caso aqui, que está no site. Porque no site tem uma parte de casos clínicos. Olha só, reabsorção interna, sempre observar isso por tomografia, para ter certeza da extensão, preenchimento de toda essa região, aqui na parte normal, cone e biocerâmico sealer, e nessa área que estava internamente, preencheu tudo com o Biocê Repair. É fácil o preenchimento, mas ele demora 2 horas para ficar duro. E sabe o que eu acho de inconveniente? Ele é muito mole. Você vai colocando e vai condensando, vai ficando cada vez mais mole aquilo. O calcador, ele vai embora no meio daquela massa. Então, assim, eu particularmente não tenho usado muito esse material, entendeu? Mas pode ser usado. E depois disso, faça a restauração. O que eu queria mostrar aqui para vocês é o seguinte. Sabe como a gente pode fazer para cortar a gutapercha lá em cima? Nessa posição aqui, ó. Para eu cortar a gutapercha aqui, ó. Eu posso colocar meu cone com cimento, pegar você pega pra mim aquela canetinha que tá meio deitada, preta, pra trás. Vinícius, pega a Faipi pra mim. Então, olha só, gente. Eu posso colocar, depois do preparo, agitação, limpeza, o cone de gutapercha com cimento, vir com esta caneta, ligar, certo? Ela tem 4 temperaturas, 180, 200, 230 e 150. Vou deixar aqui 230. Posso vir aqui, medir esse tamanho aqui, e lá naquela região ali embaixo, e simplesmente
cortar. Tá vendo que tem um barulhinho? E até lá no fundo e cortar aquela gutta-percha. Certo? Isso chama termoplastificador. Porém, é meio complicado quando eu tenho uma ampola grande e ela tem uma comunicação grande com o periodonto. Sabe por quê? Você pode cortar e o pedaço cortado entrar e for lá para dentro. Hã? E para o periodonto. Aí tem que fazer cirurgia de qualquer jeito. Sabe o que eu tenho feito muito? Essa técnica, que eu chamo de cone partido. Você mede na tomografia, sei lá, 8 milímetros é a parte normal. Vou com uma lâmina de bisturi, corto, praticamente secciono o cone. Ele vai ficar assim, ó, meio pendurado. Vou com cimento, coloco de uma vez dentro do canal e aí com a mão vai girando. Ele tem que estar bem travado. Vai girando, gira. Não puxa mais. Mas você tem que ter certeza que está quebrado, que você conseguiu seccionar. E aí você tira aquele pedacinho. Essa é a melhor técnica quando você tem uma ampola muito grande e pode caminhar aquilo que você cortar, pode ir para o periodonto. Então essa é a técnica do cone partido. Olha só, por exemplo, nessa situação aqui, ó. Eu provei o cone normal. Vi quanto tinha aqui. Cortei praticamente o cone. Pus ele lá dentro, com cimento, e fui girando lá na coroa. Aquela parte que fica até a gente cortar. E aí, então, ele fica na porção apical e todo o resto você vai pôr o seu Biodentine, seu MTA Repair HP, seu Biocê Repair, enfim, que vocês usaram. Entendeu isso aí? Legal. Então, olha, era isso que eu tinha pensado em falar para vocês. Alguém pode só fazer a última pergunta. Eu obturei a ampola com a Biodentine, com o MTA Repair HP. E dali para cima, para a parte mais coronária, o que eu uso? Será que eu uso aqui o biocerâmico e para cima também? Será que eu uso o biocerâmico e dali para cima que está normal, cone de guta e cimento? Pode ser essa pergunta. E nesse trabalho, gente, eles fizeram exatamente isso. E observem o seguinte. Observem o seguinte. Toda vez que você preenche a ampola, o seu material biocerâmico, e para cima você continua com o mesmo biocerâmico, MTA normal, MTA, Biodentine, Biodentine, MTA Plus, toda vez que você continua, você vai ter uma resistência igual a uma raiz íntegra. Muitas vezes eu não faço assim, porque sabe aquele dente que já tem várias fraturas, tá meio com receio que ele frature para frente e precise colocar um retentor, a parte acima da ampola, se for extensa e o dente já tiver ali uma possível necessidade futura de pino, eu continuo com cone e cimento. Mas se não é um dente super íntegro, tudo material biocerâmico reparador. É o que dá mais resistência a essa estrutura. Você disse que veio uma quantidade de Biodentine, né? Ele por si, aquela ampola já vai tudo. Então você vai conseguir aproveitar. Mas muitas vezes a reabsorção está muito lá no final do terço médio. Aí é uma área muito grande. Então você volta a preencher com cone e cimento. Mas se for essa situação, poderia ser tudo Biodentine. Só precisa tirar depois com ultrassom tira, né? Você vai ter que usar de modo mecânico. Inserto ultrassônico, porque vira uma pedra. Então, por isso, se você tiver que entrar
para colocar um pino lá no futuro e colocou tudo Biodentina, você vai ter um certo trabalho. Mas vai ter que trabalhar com microscópio, com inserto ultrassônico diamantado, para tentar buscar ganhar esse espaço. Entenderam? Estão dormindo? Não. Então, olha só, gente. Queria agradecer vocês. Claro, estou aqui para tirar suas dúvidas. Nós temos ali um espaço para cursos em Santo André. Nem todos aqui são, né, da região aqui de São Paulo, mas a gente tem um espaço para cursos chamado então de Instituto PF, só para receber 6 pessoas, certo? Não mais do que isso. E lá a gente faz treinamento teórico laboratorial, não tem clínica. E a gente gosta, claro, de receber vocês. Essas são as pessoas que trabalham comigo, né, essas endodontistas, enfim. E a gente sempre serve. O curso pode até não ser super bom, né? Mas sempre servimos um café delicioso, certo? Então vocês estão super convidados. E queria falar para vocês que ainda temos também um grupo de estudos. Vou até abrir aqui, olha. Só um minutinho. Só queria abrir aqui para vocês a questão do nosso grupo de estudos, certo? Só para explicar para vocês. O grupo de estudos é um grupo virtual onde nos reunimos quinzenalmente para estudar um artigo científico. Então as pessoas têm 15 dias para ler o artigo que é encaminhado e inclusive a gente até tem um tradutor para isso, para quem tiver dificuldade. E depois chega o dia do nosso encontro, então esse artigo ele está todo em PowerPoint e a gente vai discutindo, desde a sua introdução até toda a metodologia, seus resultados, aprender a ler tabelas, para que a gente possa trazer a ciência mais perto do nosso dia a dia. E isso então começa dia 6 de fevereiro, certo? Se vocês se interessarem, enfim. Durante todo o semestre, a gente vai estudar fracassos na endodontia. Desde fracasso no diagnóstico, até mesmo, né, nos retratamentos, retratamento cirúrgico, enfim. E também, né, nós temos aqui um curso de imersão nesse espaço que a gente tem, só sobre reabsorções, cimentos biocerâmicos e tomografia. Nós temos um dia todo dedicado só à manipulação tomográfica, onde a gente ensina, né, como fazer. E quem já sabe, sempre aprende alguma coisa diferente. Então, cada um traz o computador e a gente, então, vai discutir casos tomográficos de reabsorções. Certo? Só para vocês saberem. Eu agradeço super a atenção de vocês. Se alguém até quiser ver alguma tomografia de reabsorções, como a gente faz, um estudo, podem ficar aqui que eu posso mostrar para vocês, tá bom? Mas se não, a gente finaliza esse dia, porque agora já são 6 horas, 6h30, não é isso? Certo, gente? Deu para entender sobre a reabsorção interna? Então tá. Aonde a gente não tem a reabsorção, tem um canal Normal. Isso aí que você falou que tem que obturar por causa da ponta perto e o cimento endodôntico normal biocerâmico. A gente não faz a modelagem dessa parte? Para colocar o quê? Um pino? Não, modelagem vai. Não, assim, claro que faz. Normal. Prepara o químico mecânico em toda a extensão do canal. Até onde tem a ponta, Além da ampola. Naquela parte que está normal do canal. É XP. A XP Endo Finisher é para limpar. Mas a lima rotatória, por exemplo, o reciprocante, vai até o final do canal. Até o furame. mas ela não limpa. E a ampola é só. Não limpa a ampola, por isso que você precisa de ultrassom ou a finisher. Entendeu? Caí, você vai tirar foto, porque o meu celular está carregando. Vamos tirar uma foto? Fiquem aí. Eu posso ficar atrás deles para tirar uma foto. Peraí. Não, acho que aqui, ó, tá bom. Pega todos nós. Ótimo. Tiveram que vir para cá. Eu podia ter ido para lá, né?
Melhor aqui. Vai aparecer melhor. Vamos ver. Você não deixou cair aqui. Uhum. Joia, gente? Claro. Gente, deixa eu até apresentar o Caí que está aqui com a gente. O Caí, gente, foi meu aluno de especialização lá na fundação. Como ela que está aqui sentadinha aqui também. Ela também foi, mas na época do Bombana. Você também? Não, mas eu acho que ela é antes de você. Eu formei em 2000 a especialização. Agosto de 2000. Você é antes. Uma turma de um ano de lá. Você foi antes. E o Caê de São José dos Campos, que é interior de São Paulo. Ele acabou, né, mudando para lá, fez seu mestrado, fez seu doutorado e montou uma escola de pós-graduação chamada Odonto Salles. Então lá ele tem cursos de endodontia, especialização, atualização, imersões e outras áreas da odontologia, como ROF, como prótese, como, sei lá, implante, né? Então vamos só para vocês conhecerem aqui. Já tentou comprar o passe da professora, toda vez que eu encontro eu convido. Ela é sempre convidada para ir lá coordenar a endo de lá, e eu saio do programa. Mas é longe para mim, gente, não dá certo. Foi convidada. Mas ele é um querido e ele tá aqui no stand da Morita. Então ele também tá lá com o Rinzon, enfim, né, Caê? Então obrigada por ter vindo, viu? Vim prestigiar e vou pedir licença para dar um abraço. Ah, Vim só tietar mesmo. você é um fofo. Obrigado. Gente, é Mando tão pra você. ruim falar com barulho. É péssimo para quem tá falando, para quem tá ouvindo. Mas muito obrigada. Eu não sei se vocês têm um certificado. Tem ele?